A mulher empoderada não conquistou autonomia real. Construiu performance narcísica que exige plateia. A mulher empoderada não conquistou autonomia real. Construiu performance narcísica que exige plateia. Freud explicava: narcisismo se alimenta de validação externa sem espelho, ego dela desmorona completamente. Ela diz que não precisa de homem, mas colapsa emocionalmente quando a atenção masculina diminui um dia. O contrato narcisista. Ela oferece independência teatral, você paga com validação perpétua não recíproca. Lacan alertava: ela te usa como espelho que reflete ideal. Quando o reflexo falha, espelho é descartado. Quanto mais empoderada ela performa publicamente, mais validação externa ela demanda privadamente de você. Carreira e conquistas não curam insegurança estrutural, apenas mascaram ego frágil que exige elogios diários. Freud revelaria: autonomia real é silenciosa. Autonomia performada precisa de palco, aplausos, confirmação constante. Você não é amado por quem é. É usado como validador que sustenta narcisismo, que ela chama empoderamento. E entenda por que mulher que anuncia independência revela dependência estrutural patológica. A trincheira masculina precisa reconhecer paradoxo central que define relacionamento contemporâneo. Mulher que mais anuncia independência é exatamente aquela que mais demanda validação constante. Freud explicava, através de conceito de narcisismo secundário, onde sujeito retira investimento libidinal do mundo externo e redireciona para próprio ego inflado artificialmente. E mulher empoderada moderna é caso clínico perfeito desse mecanismo. Ela constrói identidade inteira sobre pilar de autonomia declarada, mas estrutura psíquica dela depende inteiramente de confirmação externa perpétua. Cada post sobre independência é pedido disfarçado por validação. Cada discurso sobre não precisar de homem é teste para verificar quantos homens comentarão elogiando força dela. Lacan diria que ela confunde imagem refletida com identidade real. Acredita que ao performar autonomia para a audiência, consegue se tornar autônoma de fato. Mas autonomia não se performa. Autonomia se vive silenciosamente, sem necessidade de palco ou plateia, confirmando a cada momento que você realmente é independente. O contrato narcisista que ela propõe é a armadilha disfarçada de parceria igualitária. Freud analisaria através de formação reativa, onde necessidade insuportável de dependência é transformada em declaração exagerada de independência. Ela oferece relacionamento, onde supostamente não há cobranças tradicionais, onde ambos são livres, onde ninguém deve nada a ninguém. Mas realidade é oposta. Cobranças existem e são intensas, apenas unilaterais. Você precisa validar conquistas dela constantemente. Precisa elogiar carreira, corpo, inteligência, escolhas. Precisa estar disponível emocionalmente quando ela demanda, mas aceitar ausência quando ela está focada em si mesma. Lacan explicaria que contrato é performado no registro simbólico como igualdade, mas opera no registro real como assimetria brutal, onde você dá e ela recebe sem reciprocidade genuína. Klein identificaria cisão primitiva, onde ela se vê como totalmente boa,
autossuficiente, evoluída e inconscientemente projeta em você papel de necessitado, carente, dependente. Inversão serve para defender ego frágil dela contra reconhecimento de verdade insuportável. Que toda performance de empoderamento esconde terror profundo de não ter valor intrínseco sem confirmação externa masculina, validando a cada instante. A necessidade compulsiva dela de postar conquistas profissionais em redes sociais revela mecanismo que Freud chamaria de busca de reconhecimento no outro para constituir ego inexistente autonomamente. Ela não trabalha por realização pessoal genuína. Trabalha para ter o que postar, para ter o que anunciar, para ter conquista que gere curtidas que temporariamente acalmam insegurança crônica. Sobre próprio valor, Lacan diria que ela está presa em estádio do espelho, onde identidade depende perpetuamente de reconhecimento alheio sem nunca alcançar a autonomia simbólica real. Cada promoção precisa ser celebrada publicamente. Cada projeto concluído precisa gerar post motivacional. Cada conquista precisa de audiência, testemunhando se não conquista perde sentido. Para a psique dela e você é plateia obrigatória. Precisa curtir, comentar, elogiar, compartilhar. E se demora para validar, se esquece de elogiar suficientemente, se demonstra que tem preocupações próprias, em vez de focar inteiramente em conquistas dela, será acusado de inseguro, de competitivo, de não apoiar crescimento dela. Mas realidade é que ela transformou o relacionamento em palco onde você é audiência não remunerada de monólogo narcísico interminável. Klein desenvolveu o conceito de identificação projetiva, onde o sujeito deposita em outro aspectos intoleráveis de si mesmo e depois controla o objeto que carrega a projeção, e mulher empoderada é mestra nesse mecanismo perverso. Ela projeta em você toda a dependência emocional que não suporta reconhecer em si mesma. Te acusa de carente quando você expressa a necessidade afetiva legítima. Te rotula como inseguro quando você questiona contradições entre discurso de independência e comportamento de dependência dela. Te culpa por ser possessivo quando você aponta que ela exige atenção exclusiva sua, enquanto mantém múltiplos homens orbitando como validadores reservas. Freud explicaria que projeção permite que ela mantenha a imagem idealizada de si mesma, como mulher forte e independente, enquanto externaliza para você toda a fragilidade e necessidade que estruturalmente habita a psique dela. Lacan complementaria dizendo que ela precisa de você ocupando o lugar de dependente, para que ela possa ocupar lugar de autônoma na economia simbólica do relacionamento. Mas a ocupação de lugares é teatral, não real. Estruturalmente ela é dependente, e você está sendo usado como depositário de dependência, dela disfarçada como sua. A mulher que anuncia independência constantemente está confessando inconscientemente exatamente o oposto. Freud ensinava que negação excessiva é afirmação do inconsciente. Quando ela precisa repetir que não precisa de homem, que é completa sozinha, que relacionamento é escolha, não necessidade, está revelando que sente exatamente o contrário. Sente que precisa desesperadamente de validação masculina. Sente que não é completa sozinha. Sente que relacionamento para ela é necessidade estrutural disfarçada de escolha consciente. Lacan diria que quanto mais ela fala em autonomia, mais demonstra a alienação no desejo do outro. Porque mulher verdadeiramente autônoma não precisa anunciar, não precisa convencer, não precisa de discurso elaborado sobre independência, porque vive independência silenciosamente, sem necessidade de confirmação externa. E você descobrirá dolorosamente que mulher que fala mais sobre empoderamento é exatamente aquela que colapsa mais rapidamente quando validação é retirada. Tire a atenção por 2 dias. Observe crise desproporcional e entenderá que toda estrutura de autonomia performada desmorona instantaneamente sem sustentação de olhar masculino, confirmando o valor que ela não sente internamente. Freud desenvolveu distinção fundamental entre narcisismo primário saudável e narcisismo secundário patológico, que explica perfeitamente a estrutura da mulher empoderada. Narcisismo primário é investimento libidinal básico no próprio ego necessário para a sobrevivência psíquica.
Narcisismo secundário é retirada patológica de investimento em objetos externos e redirecionamento excessivo para ego inflado artificialmente, e mulher empoderada opera por narcisismo secundário em overdose constante. Ela retirou capacidade de investir genuinamente em outro e concentrou toda a energia psíquica em construção e manutenção de imagem grandiosa de si mesma. Lacan explicaria que ela não ama você. Ama reflexo idealizado de si mesma, que você é forçado a confirmar perpetuamente. Não há reciprocidade possível, porque para haver reciprocidade, ela precisaria ter energia libidinal disponível para investir em você. Mas toda a energia está aprisionada em projeto narcísico, de manter fachada de mulher forte. Independente bem-sucedida, Klein diria que ela não alcançou capacidade de amor maduro que exige reconhecer outro como sujeito separado, com necessidades próprias. Para ela, você é objeto parcial que serve função específica, espelhar grandiosidade dela. A carreira profissional da mulher empoderada não é busca por realização genuína, é compensação narcísica para ego estruturalmente deficitário, que Freud analisaria como tentativa de preencher vazio interno através de conquistas externas mensuráveis. Cada promoção é band-aid temporário, sobre ferida narcísica que nunca cicatriza. Cada conquista profissional traz alívio fugaz, seguido de vazio, que exige nova conquista em ciclo interminável. Lacan diria que ela confunde ter com ser. Acredita que acumulando títulos profissionais, salário alto, reconhecimento no mercado, conseguirá finalmente sentir que tem valor intrínseco. Mas valor intrínseco não se constrói externamente. Ou existe internamente ou não existe. E ela não tem, então compensa. Trabalha obsessivamente, coleciona conquistas, anuncia sucessos. Mas satisfação nunca vem. Porque satisfação verdadeira requer self-integrado que ela não desenvolveu. Klein identificaria que ela usa conquistas como objetos externos que tenta introjetar para preencher objeto interno bom que nunca foi adequadamente estabelecido na infância. E você? Você será forçado a celebrar cada conquista dela com entusiasmo desproporcional, porque validação sua é parte essencial da compensação narcísica dela. O corpo da mulher empoderada é outro campo de batalha narcísica, onde Freud identificaria investimento libidinal excessivo que revela insegurança profunda disfarçada de autoestima. Ela não treina por saúde, treina por likes, não se alimenta bem por bem-estar, restringe por controle sobre aspecto mensurável da existência, não se veste por conforto, performa estética, que gera máxima validação externa. Cada selfie é teste para medir quanto valor ela tem baseado em reações alheias. Cada roupa é escolhida, calculando o impacto visual que provocará. Lacan explicaria que o corpo dela não é habitado, é exibido, não é vivido internamente, é performado externamente para olhar que valida. E validação precisa ser constante porque dura apenas horas. Curtida de hoje não sustenta ego amanhã. Então o ciclo recomeça. Nova foto, novo ângulo, nova pose. Nova tentativa de extrair do olhar alheio confirmação de valor que internamente ela não sente. Klein diria que ela trata próprio corpo como objeto parcial separado de si mesma, que precisa ser constantemente melhorado, esculpido, exibido para compensar sensação interna de inadequação que nenhuma quantidade de validação externa consegue curar permanentemente. A linguagem que mulher empoderada usa revela a estrutura narcísica, que Lacan analisaria como discurso performático, onde significantes são escolhidos para impressionar, não para comunicar genuinamente. Ela não fala, anuncia, não conversa posta, não expressa vulnerabilidade. Performa profundidade, através de frases de efeito copiadas de coach motivacional. Cada fala é calculada para gerar impacto máximo em audiência imaginada, que está sempre assistindo. Freud diria que ela perdeu capacidade de comunicação autêntica, porque a autenticidade exigiria confronto com self-real, que é menos impressionante que imagem construída. Então mantém performance constante. Mesmo em momentos privados com você, ela está performando. Testando frases que depois usará publicamente. Ensaiando reações. Medindo sua validação como prévia de validação pública,
que virá Klein identificaria que ela não tem self verdadeiro integrado, tem apenas coleção de personas que performa conforme contexto, sempre escolhendo versão que gera máxima admiração. E quando você questiona a autenticidade, quando você pede que ela simplesmente seja real sem performance, será acusado de não aceitar ela como é. Mas ela não é, ela performa. E diferença é abissal entre ser e performar ser. O relacionamento com mulher empoderada é estruturalmente impossível, porque Freud alertava que narcisista não consegue amar objeto externo, já que todo amor está direcionado ao próprio ego. Ela pode dizer que te ama. Pode performar amor através de gestos calculados. Mas amor genuíno exige capacidade de investir libidinalmente em outro como sujeito separado com valor próprio. E ela não tem essa capacidade. Você é a extensão narcísica dela. É acessório que valoriza a imagem dela. É validador que confirma a grandiosidade dela. Mas não é amado como pessoa real com necessidades próprias. Lacan explicaria que para ela você existe apenas enquanto reflete o ideal que ela projetou. Quando o reflexo falha, quando você demonstra humanidade, quando você tem necessidade que não serve à agenda narcísica dela, você deixa de existir simbolicamente para ela. Klein diria que ela não desenvolveu capacidade de gratidão, de reparação, de preocupação genuína com o outro. Permanece presa em funcionamento narcísico primitivo, onde o mundo gira em torno dela, e todos os outros são objetos que servem ou não servem necessidades dela. E você pagará preço emocional brutal por tentar amar quem estruturalmente não consegue amar de volta. A validação que mulher empoderada extrai de redes sociais funciona como droga, que Freud analisaria através de conceito de satisfação substitutiva, onde sujeito busca gratificação em objeto externo, porque satisfação interna genuína é inalcançável. Cada curtida é dose pequena de validação que acalma a ansiedade narcísica temporariamente, mas nunca satisfaz completamente. Então, necessidade de próxima dose aumenta. Próximo post precisa ser mais impactante. Próxima foto precisa gerar mais engajamento. Próxima conquista anunciada precisa superar a anterior, para manter nível mínimo de sustentação do ego inflado artificialmente. Lacan diria que ela está presa em demanda infinita, ao outro, onde cada resposta gera nova demanda sem nunca alcançar saciedade. Porque demanda não é por curtidas especificamente. É por confirmação existencial de que ela tem valor. E confirmação existencial não vem de like. Vem de self-integrado que ela não possui. Klein identificaria que ela usa validação externa como substituto patológico para objeto bom interno que deveria ter sido internalizado na infância, mas nunca foi adequadamente estabelecido. E você compete com o Instagram por atenção dela, compete com stories por presença emocional dela e sempre perde, porque validação de milhares de desconhecidos pesa mais que amor de um homem real presente. O discurso de empoderamento dela sobre não precisar de homem coexiste paradoxalmente com pânico. Quando você demonstra indisponibilidade emocional, que Freud explicaria através de ambivalência neurótica, onde impulsos contraditórios operam simultaneamente, sem integração. Ela genuinamente acredita que não precisa de você no nível consciente, onde ego mantém narrativa de independência. Mas no nível inconsciente, ela precisa desesperadamente de validação constante que você fornece. Então oscila. Afasta quando você se aproxima porque aproximação ameaça a narrativa de autonomia. Persegue quando você se afasta, porque afastamento ativa terror de abandono que toda estrutura narcísica esconde. Lacan chamaria isso de posição histérica, onde ela mantém desejo insatisfeito propositalmente, porque satisfação destruiria motor que move psique dela. Ela não quer relacionamento funcional. Quer tensão constante, onde ela pode performar independência, enquanto simultaneamente demanda atenção. Klein diria que ela não integrou objeto bom e objeto mau. Então oscila entre idealização quando você valida adequadamente e desvalorização quando você falha em manter padrão impossível de adoração perpétua. E você vive em montanha-russa emocional, onde nunca sabe se será tratado como príncipe ou como ameaça conforme o humor narcísico dela flutua. A competição que mulher empoderada trava com outras mulheres revela inveja primária patológica,
que Klein identificaria como incapacidade estrutural de tolerar que outro possua aquilo que se deseja. Ela não celebra sucesso feminino alheio, sente ameaça existencial, porque a estrutura narcísica dela depende de ser superior, de ser mais bem-sucedida, de ser mais bonita, de ser mais admirada. Então, quando aparece mulher objetivamente superior em alguma dimensão, ela não reconhece mérito, desqualifica, encontra defeito, inventa a narrativa onde sucesso da outra foi sorte, privilégio a ultrapassa enquanto sucesso dela foi mérito puro. Freud explicaria através de narcisismo das pequenas diferenças onde ego frágil se sustenta, através de comparações favoráveis constantes com outros. Lacan diria que ela precisa manter ilusão de ser única, especial, inigualável, porque reconhecer que é apenas uma entre muitas destruiria a fantasia grandiosa que sustenta a identidade precária dela, e você será forçado a participar, validando superioridade dela sobre qualquer mulher mencionada. Você precisa confirmar que ela é mais inteligente que colega de trabalho, mais bonita que sua, mais interessante que qualquer mulher que cruza caminho de vocês. E se você hesita, se você reconhece mérito alheio, será punido com crise narcísica, onde ela te acusa de não valorizar ela suficientemente. O colapso emocional desproporcional que mulher empoderada experimenta diante de crítica mínima revela a fragilidade estrutural que Freud analisaria como ferida narcísica não cicatrizada, onde qualquer feedback negativo é vivido como aniquilação psíquica. Ela pode performar confiança publicamente, mas internamente opera com ego de vidro que estilhaça com toque leve. Crítica construtiva sobre trabalho vira ataque pessoal devastador. Sugestão sobre comportamento vira rejeição total. Questionamento sobre decisão vira invalidação de identidade inteira. Lacan explicaria que ela não desenvolveu capacidade simbólica de metabolizar crítica, porque self dela é imaginário puro, baseado em reflexo idealizado sem substância real que aguente confronto com realidade. Klein diria que ela não alcançou posição depressiva, onde o sujeito consegue tolerar ambivalência, reconhecer imperfeições próprias e integrar aspectos bons e maus sem fragmentar. Então permanece em posição paranoide, onde crítica é perseguição, e crítico é inimigo que precisa ser eliminado ou desqualificado, e você aprende rapidamente que honestidade é punida, que feedback genuíno gera crise, que única comunicação permitida é validação constante, mesmo quando validação exige mentira, porque verdade para ela não é valor. Conforto narcísico é único valor que a estrutura frágil dela consegue tolerar. A sexualidade da mulher empoderada carrega dimensão performática, que Freud identificaria como dessexualização do ato, onde prazer genuíno é sacrificado em favor de validação narcísica através de performance. Ela não faz sexo, performa sexo, preocupada com como o corpo dela aparece em cada posição, com sons que produz, com reações que provoca em você. Sexo não é entrega vulnerável. É mais um palco onde ela precisa ser espetacular, admirável e inesquecível. Lacan diria que ela não acessa gozo real. Fica presa em gozo fálico performático, onde prazer vem de confirmação de poder sedutivo, não de conexão genuína. Klein identificaria o uso do corpo como objeto parcial oferecido para obter validação sem vulnerabilidade emocional real. E você percebe a ausência. Percebe que ela está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Percebe que ela está monitorando performance própria, em vez de se entregar ao momento. Percebe que depois do ato, ela busca validação verbal sobre desempenho como atriz, busca review de crítico. E quando você tenta introduzir intimidade real, vulnerabilidade genuína, conexão profunda, ela recua, porque intimidade real ameaça controle narcísico. Exige presença autêntica, que ela não sabe dar porque nunca desenvolveu self autêntico para estar presente com. A necessidade compulsiva da mulher empoderada de documentar cada momento em stories revela terror existencial, que Lacan identificaria como medo de não existir, simbolicamente, sem testemunha constante,
registrando presença dela. Ela não vive experiências. Registra experiências para provar que viveu. Não aproveita momento. Capta momento para audiência, que confirmará que momento valeu a pena. Jantar romântico vira sessão fotográfica. Viagem vira produção de conteúdo. Cada experiência é filtrada através de lente de como ficará em post, não de como será vivida internamente. Freud explicaria que ela perdeu capacidade de experiência direta, porque experiência sem validação externa não tem valor para a psique narcísica dela. Precisa de curtidas, confirmando que a experiência foi boa para então retroativamente sentir que a experiência foi boa. Klein diria que ela não internalizou capacidade de autovalidação, então depende perpetuamente de validação externa para processar própria vida. E você? Você é cenário de stories dela, que é acessório visual, que comprova para a audiência que ela tem relacionamento invejável, mas intimidade real entre vocês é sacrificada em altar de performance pública, onde cada momento precisa ser registrado, editado, postado, validado, em vez de simplesmente vivido com presença genuína. O dinheiro que mulher empoderada gasta em aparência revela investimento desproporcional, que Freud analisaria como tentativa de construir valor externo mensurável para compensar a ausência de valor interno sentido. Ela não se veste, se produz, não se arruma, se constrói. Cada detalhe é calculado para gerar máximo impacto visual, que se traduzirá em validação, que alimentará ego por algumas horas até próxima produção ser necessária. Procedimentos estéticos se acumulam, roupas de grife se multiplicam. Academia vira segundo emprego. Tudo serve ao projeto narcísico de criar embalagem perfeita que distraia de conteúdo vazio. Lacan diria que ela confunde imagem corporal com identidade real, investindo obsessivamente em registro imaginário, enquanto o registro simbólico de quem ela realmente é permanece subdesenvolvido. Klein identificaria a tentativa maníaca de criar objeto bom externo visível, que compense sensação interna de ser objeto mal inadequado, e investimento financeiro é brutal. Ela gasta o que não tem, faz dívidas, prioriza a aparência sobre estabilidade financeira real, porque aparência gera validação imediata, enquanto estabilidade financeira é invisível. Não rende likes, não confirma valor narcísico, e você será pressionado a financiar vício dela direta ou indiretamente. Porque o homem que realmente a valoriza deveria apoiar investimento que ela faz em si mesma, mesmo quando o investimento é patológico e insustentável. A linguagem corporal da mulher empoderada comunica contradição constante que Freud identificaria como dissociação entre mensagem verbal e mensagem não verbal, revelando conflito inconsciente não resolvido. Ela diz que é independente, mas postura corporal grita. Necessidade de atenção constante. Diz que não precisa de validação, mas cada gesto é calculado para provocar reação. Declara autonomia, mas olhar busca aprovação perpétua. Anuncia segurança, mas toque revela fragilidade desesperada. Lacan explicaria que corpo fala verdade, que discurso consciente nega, inconsciente vaza através de sintomas corporais que denunciam estrutura real escondida sob performance verbal. Klein diria que cisão entre o que ela diz e o que corpo dela comunica revela a falta de integração entre self performado publicamente e self real vivido internamente. E você aprende a ler corpo dela ignorando palavras. Aprende que quando ela diz que está bem, corpo está tenso, indicando crise iminente. Aprende que quando ela declara independência, postura está aberta, esperando que você se aproxime e confirme que ela é desejável. Aprende que performance verbal é cortina de fumaça, e verdade está em microexpressões que ela não controla conscientemente, porque inconsciente não performa, apenas manifesta. A amizade da mulher empoderada com outras mulheres é superficial estratégica, que Klein analisaria como incapacidade de formar vínculos genuínos, devido à inveja e competição que impedem reciprocidade real. Ela não tem amigas, tem aliadas temporárias, tem público que ela impressiona, tem rivais que ela monitora, mas a amizade verdadeira que exige vulnerabilidade, reciprocidade,
Celebração genuína de sucesso alheio é impossível para a estrutura narcísica. Freud explicaria que narcisista não consegue investir libidinalmente em outro, como igual. Só consegue se relacionar através de hierarquia, onde ela é superior ou onde outro serve função específica para ego dela. Lacan diria que ela não reconhece outras mulheres como sujeitos separados, apenas como espelhos que refletem ou não refletem superioridade dela. Que amizades são descartadas facilmente. Quando a amiga alcança sucesso, que ameaça ela some. Quando a amiga passa por crise que exigiria suporte emocional genuíno, ela se ausenta. Quando a amiga não mais serve propósito de validar grandiosidade dela ou de servir como comparação favorável, é substituída. E você observa padrão. Observa que ela fala mal de todas. Observa que não mantém amizades de longa data. Observa que relacionamentos femininos dela são transacionais, não afetivos. E entende que se ela não consegue amar amigas genuinamente, não conseguirá amar você genuinamente, porque problema não é com pessoas específicas, é com a estrutura psíquica dela, incapaz de amor maduro, que transcende necessidade narcísica. O passado relacional da mulher empoderada é cemitério de relacionamentos destruídos, que Freud analisaria através de compulsão à repetição, onde ela recria ativamente mesmo padrão destrutivo, esperando inconscientemente resultado diferente. Cada ex foi vilão na narrativa dela. Cada término foi culpa do outro, nunca dela. Cada relacionamento fracassou porque homem não aguentou. Mulher forte não, porque a estrutura narcísica dela é relacionalmente impossível. Lacan explicaria que ela não aprende com repetições, porque aprendizado exigiria reconhecer padrão próprio destrutivo e reconhecimento ameaçaria a narrativa de que ela é vítima de homens inadequados em vez de autora de dinâmicas tóxicas. Klein diria que ela não fez luto de relacionamentos anteriores, então carrega objetos internos, não elaborados, que contaminam o relacionamento presente, e você ouve histórias. Ouve como cada ex era inseguro, competitivo, controlador, como nenhum aguentava sucesso dela, como todos tentaram diminuí-la. Mas se você observa padrão, percebe constante. Ela é a única constante em todos os relacionamentos fracassados. E quando você menciona isso, quando você sugere que talvez padrão indique algo sobre ela, não sobre eles, será atacado com fúria narcísica, desproporcional. Porque sugerir que ela tem responsabilidade em fracassos relacionais é ferir núcleo da defesa narcísica dela, que depende de externalizar toda a culpa para manter imagem interna de perfeição intocada por reconhecimento de falibilidade humana básica. A mulher empoderada transforma cada desacordo em campo de batalha pelo controle narcísico que Freud identificaria como impossibilidade estrutural de tolerar que outro tenha razão, porque admitir erro é vivido como aniquilação do ego inflado artificialmente. Discussão sobre onde jantar vira guerra pelo poder. Opinião diferente sobre filme vira ataque pessoal. Sugestão sobre qualquer aspecto da vida vira tentativa de controle que precisa ser combatida. Ferozmente, Lacan explicaria que ela não consegue habitar posição de não saber, porque não saber ameaça, fantasia de onipotência que sustenta a estrutura narcísica. Precisa estar sempre certa, sempre no controle, sempre superior em qualquer troca. Klein diria que ela opera por splitting, onde admitir falha em área específica contamina a imagem total. Então precisa defender perfection em tudo para evitar colapso de self idealizado. Que você aprende que ceder não traz paz. Apenas ensina a ela que pode escalar conflito até você desistir. Aprende que ter razão factual não importa, porque para ela importa apenas vencer, manter controle, provar superioridade. Aprende que relacionamento não é parceria, onde dois resolvem problemas juntos, mas arena onde ela precisa dominar para sentir que existe. E exaustão vem não de conflitos específicos, mas de dinâmica perpétua, onde você nunca pode simplesmente estar certo, estar cansado, estar humano, porque tudo é interpretado através de lente narcísica, onde qualquer coisa que não a centraliza é ameaça que precisa ser eliminada. O contato que mulher empoderada mantém com ex-parceiros sob justificativa de maturidade emocional
revela a necessidade de manter validadores em órbita, que Freud analisaria como acumulação de fontes de suprimento narcísico para nunca depender de fonte única. Ela não mantém amizade genuína com ex, mantém opção reserva, mantém validador alternativo, mantém fonte de atenção que pode ativar quando você não está fornecendo dose adequada de adoração. Lacan explicaria que ela precisa de múltiplos outros, refletindo valor porque reflexo único é insuficiente e arriscado. Caso esse outro falhe em validar, Klein identificaria a incapacidade de fazer luto de relacionamentos anteriores, porque luto exigiria renúncia definitiva a objeto que ainda serve função narcísica, e ela racionaliza. Diz que é evoluída, que não vê problema em manter contato civilizado, que você é inseguro se incomoda. Mas quando você observa a dinâmica, percebe flerte sutil, percebe que ela mantém ex-interessado, percebe que alimenta a atenção dele estrategicamente. E quando você confronta, será atacado. Ciúme seu será patologizado como insegurança masculina tóxica, enquanto o comportamento dela será defendido como maturidade emocional superior. Mas Freud seria direto. Mulher que precisa manter ex-orbitando não é madura. É narcisista, que acumula fontes de validação por terror de ficar sem suprimento, caso fonte principal, que é você, se esgote ou se rebele contra papel de validador perpétuo. A maternidade para a mulher empoderada é projeto narcísico que Freud analisaria como extensão do ego, onde filho vira acessório que comprova a realização dela, não sujeito separado com necessidades próprias. Ela não deseja filho por amor maternal genuíno. Deseja filho como troféu adicional em coleção de conquistas, como prova visual de que tem tudo: carreira, sucesso, beleza e agora maternidade perfeita. Lacan diria que filho é instrumentalizado como significante que completa a imagem idealizada que ela vende para o mundo. Klein alertaria que mãe narcisista não consegue ver filho como outro, com desejos próprios apenas como extensão que deve refletir grandiosidade dela. E gravidez vira produção de conteúdo. Cada fase é documentada, cada momento é postado. Barriga vira cenário de fotos elaboradas. E quando o filho nasce, dinâmica piora. Criança precisa ser perfeita, bonita, bem comportada, sempre apresentável, porque reflete diretamente a imagem dela como mãe. Qualquer falha da criança é vivida como falha pessoal dela. Qualquer comportamento inadequado da criança em público gera vergonha desproporcional, porque ameaça a imagem de maternidade perfeita que ela performa. E você? Você é coadjuvante em show dela, esperado a financiar estrutura logística que permite ela performar maternidade impecável, enquanto terceiriza cuidados reais para babás, para poder manter carreira e imagem intactas, porque maternidade real, com sacrifícios reais, com renúncias reais, destruiria projeto narcísico que depende de ter tudo simultaneamente sem admitir custos de escolhas. A terapia que mulher empoderada faz é usada como ferramenta adicional de validação narcísica, que Lacan criticaria como análise selvagem, onde terapeuta é transformado em mais um validador que confirma a narrativa de que ela é vítima de mundo cruel, em vez de confrontá-la com responsabilidade própria. Ela não busca terapia para se transformar. Busca para obter diagnósticos que justificam comportamentos, para ter vocabulário psicológico que o weaponiza em conflitos, para poder dizer que está trabalhando em si mesma, enquanto a estrutura permanece intocada. Freud alertava que a análise verdadeira exige confronto doloroso com verdades sobre si mesmo, que ego resiste, mas ela escolhe terapeuta que valida, coach, que motiva, em vez de analista que confronta. Klein diria que ela busca objeto bom externo, que confirme que ela é boa, em vez de fazer trabalho interno de integrar aspectos bons e maus desenvolvendo self realista. E ela usa a terapia como arma. Quando você a confronta, ela diz que terapeuta dela confirmou que você é problema. Quando você questiona o comportamento dela, ela acusa você de não respeitar o processo terapêutico dela. Terapia vira escudo contra crítica e espada para atacar você. E paradoxo é brutal. Ela investe milhares em terapia que não a transforma porque transformação exigiria a morte do ego narcísico que ela protege ferozmente
com todas as defesas disponíveis, incluindo própria terapia distorcida em ferramenta de perpetuação de narcisismo em vez de cura de narcisismo. O envelhecimento é terror existencial para a mulher empoderada, que construiu identidade inteira sobre juventude, beleza, desejabilidade, que Freud explicaria como confronto inevitável com castração simbólica, onde perda de atributos físicos é vivida como perda de valor total. Ela observa obsessivamente primeiros sinais ruga que aparece. Pele que perde firmeza, metabolismo que desacelera. E cada sinal é catástrofe porque a estrutura narcísica dela está ancorada em corpo jovem desejável que gera validação. Lacan diria que ela confundiu ser com aparência. Então, quando a aparência muda self dela, ameaça desintegrar. Klein falaria de terror de perder objeto bom que nunca foi internalizado adequadamente. Então dependia de confirmação externa através de desejabilidade física. E ela luta. Intensifica procedimentos estéticos, botox, preenchimentos, harmonização facial. Considera cirurgias progressivamente invasivas. Gasta fortunas tentando parar tempo, mas tempo não negocia. E quando ela percebe que luta é perdida, quando mulheres mais jovens recebem atenção que antes era dela, quando homens param de olhar com desejo que alimentava ego, colapso é devastador, porque ela não desenvolveu dimensões internas que poderiam sustentar valor quando dimensão externa inevitavelmente declina. Não cultivou sabedoria, profundidade, contribuição significativa que transcendem a aparência física. Investiu tudo em ativo depreciável, e quando o ativo perde valor, ela descobre tarde demais que não construiu nada de substância que sobreviva à passagem de tempo que consome beleza, mas não precisa consumir valor se valor foi construído sobre fundação interna em vez de externa, que era ilusória desde o início. A vulnerabilidade da mulher empoderada é sempre performática, calculada para gerar máximo impacto emocional que Freud identificaria como manipulação histérica, disfarçada de autenticidade. Ela não se abre genuinamente. Encena a abertura. Escolhe momento estratégico. Seleciona vulnerabilidade palatável, que a faz parecer profunda sem expor fragilidade real. Chora em momento onde choro gera compaixão e atenção, sem comprometer imagem de força. Lacan diria que até a vulnerabilidade dela é performada no registro imaginário para capturar olhar validador, sem arriscar confronto com real, de fragilidade estrutural que ela esconde. Klein identificaria que ela oferece objeto parcial controlado, em vez de self inteiro vulnerável, porque self inteiro é fragmentado demais para ser exposto, e você percebe cálculo. Percebe que lágrimas vêm em momentos convenientes. Percebe que confissões são editadas para consumo. Percebe que quando você tenta aprofundar, quando você tenta realmente entender camadas além da performance, ela recua, irritada, acusando você de invasivo. Porque vulnerabilidade real não estava na oferta. Apenas simulacro de vulnerabilidade que serve propósito narcísico, de fazer você sentir especial por ter acesso ao lado profundo dela, quando na verdade teve acesso apenas a mais uma camada de performance cuidadosamente construída para manter você engajado sem ela arriscar exposição genuína, que aterrorizaria a estrutura defensiva inteira. O feminismo que mulher empoderada brandice como bandeira revela uso instrumental de movimento político para justificar narcisismo individual que Freud analisaria como racionalização, onde ideologia serve para defender comportamento egoísta. Ela não é feminista por convicção sobre igualdade estrutural. É feminista porque discurso feminista permite que ela exija, sem dar que demande, sem reciprocar, que centralize a si mesma, sem ser acusada de egoísta. Lacan explicaria que ela usa significante feminismo esvaziado de significado real, preenchido com conteúdo narcísico, onde feminismo significa apenas que necessidades dela devem ser priorizadas sempre. Klein diria que ela usa a causa coletiva como escudo para impulsos individualistas primitivos, onde tudo que beneficia ela é feminismo e tudo que a desafia é machismo. E contradições são gritantes. Ela exige igualdade,
mas espera tratamento preferencial. Defende independência, mas cobra provisão masculina. Critica a objetificação, mas hipersexualiza a própria imagem, para validação. Prega a sororidade, mas destrói mulheres que ameaçam. E quando você aponta incoerências, será atacado como machista opressor, que não entende nuances de feminismo. Mas Freud seria claro, ela não entende feminismo. Usa feminismo como ferramenta retórica para vencer argumentos, como justificativa para comportamentos que, em qualquer outra moldura, seriam reconhecidos como narcisismo puro, operando sem freios morais, disfarçado de consciência política progressista. A espiritualidade da mulher empoderada é narcisismo New Age, que Lacan criticaria como religião do ego, onde divino é instrumentalizado para confirmar grandiosidade em vez de transcendê-la. Ela não busca Deus, busca a versão cósmica de si mesma. Não pratica religião que exige humildade, sacrifício, renúncia. Pratica a espiritualidade customizada, onde o universo conspira a favor dela, onde ela é deusa, manifestando realidade, onde tudo o que acontece serve crescimento dela. Freud diria que ela criou Deus à própria imagem narcísica. Klein identificaria o uso de objetos espirituais como objetos parciais idealizados que validam grandiosidade sem exigir responsabilidade real. E linguagem dela revela a estrutura. Fala em merecer abundância, em atrair bênçãos em vibração alta. Tudo centrado em ela receber. Nunca em ela dar espiritualidade que deveria expandir consciência. Além do ego, é reduzida à ferramenta de expansão do ego. E quando vida não corresponde a expectativas, quando manifestação não funciona, quando o universo não entrega, ela não questiona narcisismo próprio. Culpa vibração baixa temporária. Culpa bloqueios a serem removidos. Culpa karma de vidas passadas. Qualquer explicação serve exceto o reconhecimento de que talvez ela não seja centro do universo, que talvez a espiritualidade verdadeira exija a morte do ego narcísico, não coroação dele, e você será forçado a participar, validando a jornada espiritual dela, que é apenas jornada narcísica com roupagem mística, vendida como evolução, quando é apenas mais elaborada forma de autocentramento, que chama egoísmo de iluminação. A saúde mental da mulher empoderada é weaponizada como Lacan alertaria sobre o uso de diagnósticos psicológicos, como identidades que isentam de responsabilidade, em vez de descrições de padrões que exigem trabalho. Ela coleciona diagnósticos ansiedade, depressão, TDAH, borderline traits. Cada um serve como justificativa para comportamento destrutivo, como escudo contra a crítica legítima, como razão pela qual você deve tolerar intolerável. Freud alertaria que diagnóstico sem análise profunda vira desculpa perpetuadora de sintoma, em vez de caminho para a cura. Klein diria que ela usa rótulos psicológicos como identidades fixas, em vez de reconhecer padrões mutáveis através de trabalho interno. E manipulação é sutil. Quando ela explode emocionalmente, é ansiedade dela, não responsabilidade dela. Quando ela te trata mal, é depressão. Dela não escolha dela. Quando ela age impulsivamente, é TDAH dela, não consequência evitável. Você é forçado a perdoar tudo, tolerar tudo, aceitar tudo. Porque questionar é não ser sensível à luta de saúde mental dela. Mas Freud seria direto. Saúde mental não é desculpa para abuso. Diagnóstico não é licença para destrutividade. E mulher que usa condições psicológicas como arma, em vez de buscar tratamento genuíno, está manipulando, não sofrendo. Ou está sofrendo, mas transformou o sofrimento em ferramenta de controle, onde ela ganha poder através de fragilidade performada que paralisa você com culpa sempre que você ousa ter limites ou necessidades que não centralizam dor dela como prioridade absoluta de existência compartilhada. O dinheiro no relacionamento com mulher empoderada flui unidirecionalmente, que Freud analisaria como parasitismo econômico disfarçado de parceria igualitária. Ela prega a igualdade, mas a expectativa real é que você pague mais. Ela tem carreira, mas dinheiro dela é dela, e dinheiro seu é de vocês. Ela é independente,
mas espera que você cubra jantares, viagens, presentes, enquanto contribuição dela é simbólica ou inexistente. Lacan diria que ela habita contradição performática, onde discurso é igualdade, mas estrutura real é exploração. Klein identificaria que ela não desenvolveu capacidade de gratidão ou reciprocidade. Então toma sem reconhecer que está tomando, acreditando genuinamente que merece receber, porque grandiosidade narcísica define ela como especial merecedora de tratamento excepcional. Que racionalização é elaborada? Você ganha mais, então é justo você pagar mais. Você é homem, então deve prover. Você a ama, então não deveria contar. Cada justificativa serve para extrair recursos sem reciprocidade. E quando você questiona, quando você sugere divisão mais equitativa, será atacado, acusado de mesquinho, de não generoso, de não valorizar ela. Mas Freud seria claro: generosidade é escolha livre, não exigência constante. E mulher que se diz empoderada, mas estrutura financeira do relacionamento depende de exploração econômica de você. Revela que empoderamento dela é fachada e dependência dela é estrutural, apenas disfarçada com um discurso progressista que mascara tradicional expectativa feminina de ser sustentada, enquanto mantém ilusão de igualdade que nunca existiu realmente desde o início. A metáfora final que sintetiza a estrutura da mulher empoderada é espelho de parque de diversões, que distorce reflexo, criando ilusão de grandiosidade, onde o observador vê imagem aumentada, que não corresponde à realidade. Freud explicaria que narcisista vive perpetuamente diante desse espelho distorcido, acreditando que reflexo inflado é self-real, enquanto imagem real permanece invisível, negada, recalcada. Lacan complementaria dizendo que ela está presa em estádio do espelho patológico, onde identificação com imagem idealizada nunca é atravessada, nunca é integrada com realidade limitada de ser humano comum, falível. Klein diria que espelho distorcido impede desenvolvimento de self realista integrado, onde aspectos bons e maus coexistem sem fragmentação. E você? Você é convidado a entrar no parque de diversões dela, a validar reflexo distorcido, a confirmar que grandiosidade ilusória é real, a manter espelhos posicionados em ângulos que perpetuam ilusão. Mas manter ilusão alheia exaure, porque exige que você negue própria percepção, que ignore contradições gritantes, que participe de teatro, onde única atriz é ela e único papel disponível para você é plateia que aplaude performance sem questionar, roteiro absurdo, onde ela é sempre heroína, sempre vítima, sempre especial, enquanto você é sempre apoio, sempre validador, sempre secundário em narrativa, que deveria ser construída por dois, mas foi sequestrada por ego inflado dela. A trincheira masculina precisa reconhecer que mulher empoderada moderna não representa evolução feminina. Representa narcisismo feminino que encontrou linguagem socialmente aceita para operar sem ser confrontado. Freud alertaria que narcisismo patológico não melhora com o tempo. Intensifica, porque cada validação reforça a estrutura. Cada conquista alimenta a grandiosidade. Cada relacionamento fracassado que ela culpa em outros confirma para ela que problema nunca é dela. Sempre é inadequação alheia. Lacan seria pessimista sobre possibilidade de mudança sem atravessamento da fantasia fundamental que exigiria morte simbólica de self idealizado e renascimento como pessoa real com limitações reais. Klein diria que posição depressiva, onde sujeito integra aspectos bons e maus, desenvolvendo gratidão e capacidade de reparação, raramente é alcançada por narcisista, porque exige humildade que a estrutura dela não tolera. Então o prognóstico é sombrio. Ela não mudará, não porque é má, mas porque a estrutura narcísica resiste ferozmente à transformação. Transformação que exigiria reconhecer que ela não é especial, não é superior, não é centro do universo. E reconhecimento dessa magnitude destruiria a identidade inteira que ela construiu sobre fundação de areia de validação externa, que nunca trouxe satisfação real, mas que ela persegue compulsivamente porque única alternativa é confrontar vazio interno que a aterroriza.
Vazio que aterroriza mais que solidão perpétua, resultante de incapacidade de amar genuinamente. Deixe nos comentários sua experiência com mulher que se diz empoderada, mas colapsa sem validação constante. Quanto tempo levou para perceber que independência era teatro e dependência narcísica era estrutura? Quantas crises você gerenciou quando a atenção sua diminuiu? Quantas vezes foi acusado de inseguro quando questionou contradições entre discurso de autonomia e comportamento de dependência dela? A trincheira precisa de relatos, porque padrão é universal. E documentação coletiva protege homens que ainda estão hipnotizados por fachada de mulher forte, sem perceber narcisismo estrutural, operando por baixo. Comente se reconheceu ex-namorada nessa análise psicanalítica. Comente se está considerando terminar relacionamento com mulher assim que drena sem nutrir. Comente mesmo para defender, porque defesa gera debate. E debate alcança homens que precisam ouvir verdade antes de desperdiçar anos validando ego alheio, enquanto próprias necessidades são patologizadas. Patologizadas como fraqueza masculina tóxica. Marque amigo que namora mulher de Instagram, cheia de poses empoderadas, mas vazia de reciprocidade real. Compartilhe em espaços onde homens discutem relacionamentos modernos. Engaje para algoritmo empurrar conhecimento psicanalítico que desmonta a narrativa social de que empoderamento feminino é evolução. Empoderamento que, frequentemente, é apenas narcisismo rebatizado, operando com impunidade sob proteção de discurso progressista que pune qualquer questionamento masculino como misoginia. O canal Freud Red Pill existe precisamente para nomear dinâmicas que sociedade moderna insiste em negar, romantizar ou patologizar como problema masculino quando origem é estrutura feminina. Estrutura feminina não elaborada. Plataforma nos censura porque verdade sobre narcisismo feminino ameaça a narrativa dominante que mulher empoderada é ideal a ser celebrado, não red flag a ser evitada. Algoritmo nos penaliza, porque expor contradições entre discurso feminista e comportamento narcísico desagrada a massa que prefere ilusão confortável à realidade. Mas trincheira persiste porque missão não é agradar, é alertar. Não é validar narrativas sociais, é desmontar através de análise clínica baseada em Freud e Lacan Klein, que construíram conhecimento sobre estruturas psíquicas que não mudam porque discurso político muda, apenas se adaptam usando linguagem nova para perpetuar padrões antigos. Cada vídeo é bisturi cortando ilusão. Cada análise é raio-x mostrando estrutura escondida sob performance. E mulher empoderada narcísica é uma das ilusões mais perigosas de era contemporânea, porque vem embalada em pacote progressista que homem questionar é imediatamente rotulado como retrógrado machista inseguro, quando na verdade está apenas exercendo discernimento. Discernimento saudável sobre compatibilidade estrutural para relacionamento, que exige reciprocidade que narcisista não consegue oferecer, independente de quantos diplomas tem, quantos seguidores acumula ou quantos discursos faz sobre independência que estruturalmente não possui, porque depende vitalmente de validação perpétua que ironicamente contradiz a autonomia que ela anuncia. Autonomia que ela anuncia, mas nunca alcança realmente. A psicanálise nos equipou com ferramentas para ver além de máscaras socialmente aprovadas e identificar estruturas psíquicas reais que determinam se relacionamento é viável ou fadado a fracasso previsível. Freud mapeou o narcisismo com precisão que tempo não desmentiu. Lacan explicou alienação no outro, que mulher empoderada vive sem reconhecer. Klein descreveu o desenvolvimento emocional que narcisista não completa, ficando presa em funcionamento primitivo, disfarçado de sofisticação através de vocabulário psicológico e conquistas profissionais que não compensam déficit estrutural em capacidade de amar reciprocamente. Inscreva-se agora se reconhece padrões descritos. Ative notificações porque cada vídeo adiciona camada de compreensão que protege contra envolvimento com estruturas relacionalmente impossíveis. Comente relatando experiência própria ou de conhecido que serve como caso clínico, confirmando análise teórica.
Compartilhe em grupos masculinos onde homens ainda acreditam. Acreditam que mulher empoderada representa parceira ideal, quando frequentemente representa a armadilha narcísica, onde você entra como igual e é reduzido a validador que existe para manter ego inflado dela funcionando, enquanto suas necessidades são minimizadas, suas contribuições são invisibilizadas e sua humanidade é negada porque narcisista não vê outro como sujeito. Não vê outro como sujeito apenas como objeto que serve ou não serve função no teatro psíquico dela. A trincheira cresce um homem lúcido por vez, um relato por vez. Um compartilhamento que salva outro de anos perdidos tentando amar quem estruturalmente só consegue usar. Freud nos deu conhecimento. Lacan nos deu linguagem. Klein nos deu compreensão. E Canal traduz tudo isso em aplicação prática que empodera o homem a escolher conscientemente baseado em estrutura real, não em performance sedutora que esconde vazio, que nenhuma quantidade de validação masculina consegue preencher, porque buraco é estrutural, não situacional. E preencher exige trabalho analítico profundo que ela evita, porque prefere perpetuar sintoma. Sintoma que lhe traz atenção a curar. Sintoma que exigiria morte de ego narcísico, que ela protege mais ferozmente que protege qualquer relacionamento ou pessoa, porque para narcisista, ego é único objeto de amor real e todos os outros são apenas espelhos descartáveis quando param de refletir. Grandiosidade ilusória. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona, mas não diga que não foi avisado. A mulher obsessiva não quer parceria. Quer controle total disfarçado de amor intenso e dedicação. Freud explicava: neurose obsessiva gera necessidade compulsiva de controlar ambiente externo para silenciar caos interno. Paradoxo brutal. Ela controla tudo, mas simultaneamente exige que você seja homem dominante, forte e decisivo.